Provérbios, capítulo 31. Nós iremos começar a ler do versículo 1 em diante. Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, a gente vai começar a ler do versículo 1 em diante. Todo mundo achou? Então vamos lá. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como meu filho, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Amém? Podem se sentar, a gente vai continuar, vai prosseguindo, daqui em diante. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela vinda de cada uma de vocês. A gente tem esse propósito com Mulheres em Reforma, de fato, de levar a palavra de Deus, de formar no coração de cada uma de vocês o desejo de ler a palavra, de conhecer o Deus da Bíblia. Lembrando que o nosso Deus, ele se revela por meio da palavra. Amém? Ele não se revela por meio da visão de alguém que teve, alguma experiência pessoal que alguma pessoa teve. Deus, ele se revela pela palavra dele. Então, se você tem o desejo de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, você precisa buscar esse Deus aonde? Na palavra de Deus. É ali que ele se manifesta, é ali que ele mostra para nós quais são as suas vontades para nós, para os seus filhos, aquilo que não é bom, aquilo que é errado, aquilo que é certo. É pela palavra de Deus que Deus se mostra e se revela a nós. Amém? E iniciando aqui onde você acabou de ler, Provérbios capítulo 31, versículo 1. A gente inicia, logo de cara, palavras do rei Lemuel. Lemuel, ele era o quê? Qual era o cargo dele? O que está escrito aí? Um rei. Amém? Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então, a gente vai discorrer aqui um pouquinho a respeito de tudo que vocês vão ler, a respeito de um conselho de uma mãe. Mas uma mãe que está aconselhando um filho que é rei. Vamos aqui observar que conselho que uma mãe de rei dá. Pensando e analisando que se ela é uma mãe de um rei, ela é uma pessoa que ela faz parte desse meio. O que isso significa? Ela é uma pessoa que sabe o que edifica um rei. Ela é uma pessoa que sabe o que destrói um rei. Ela é uma pessoa que sabe o que pode ser um caminho bom ou um caminho mau a um rei. Amém? Esse é o papel aqui dessa mãe e ela vai ensinar a ele. Versículo 2. Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Amém? Só para contextualizar e a gente entender um pouquinho, o significado, a origem do nome Lemuel é uma origem hebraica. E ela significa assim, consagrado, separado ou dedicado a Deus. Amém? Isso é o que significa o nome desse rei. Uma pessoa separada. Então lembre-se que esse conselho está sendo para uma pessoa, para um homem de Deus, Aí vocês devem estar se perguntando, mas para os homens não é para a banda de lá? Por que está falando de homem aqui? A gente vai chegar lá e vocês vão entender. E ela continua ali. Engraçado que é a gente perceber o que para uma mãe de um rei é essencial ensinar
aconselhar. Olha que interessante, porque podem acreditar, sim, né? Nós ouvimos aquelas historinhas, né, de que um sapo, ele pode se tornar um príncipe, um rei, mas acredite, um rei, ele pode se tornar um sapo. É possível, é possível. Provérbios 31, pula ali para o versículo 10, né? Nós lemos ali o versículo 1, versículo 2, versículo 3, agora a gente vai ler o versículo 10. E ele está escrito assim, continua o conselho dessa mãe. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Já podemos ver por aqui que não é uma mulher que se encontra em qualquer lugar. Não é uma mulher de fácil acesso. Não acha mulheres virtuosas com facilidade. Ela já está mostrando isso. 11. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. O marido dela tem confiança nessa mulher. Ele confia nela. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Podem rir, mas eu sempre me vem esse versículo à mente toda vez que eu vou sair de casa com a luz acesa de algum cômodo. Ela lhe faz bem e não mal. Por quê? Porque se eu deixar a luz acesa, vai gastar, né? Mas quando ele vai ter que pagar a energia mais alta. Sempre que eu vou sair de casa, que a luz está acesa, que eu despercebo, eu lembro, não, ela lhe faz bem e não mal, deixa eu diminuir essa conta, eu vou apagar essa luz. É uma coisa boba, uma coisa simples. Mas olha no nosso dia a dia, quanto que a gente pode fazer de bem, de fato, ao nosso marido. Né? E a gente vai entender, tá, meninas, que é muito além. A gente vai chegar ali na palavra submissa, né? Que é uma palavra que estremece tantas mulheres, né? Porque nos foi ensinado de maneira errada, infelizmente. Nós aprendemos a palavra submissão de uma maneira distorcida do que Deus de fato quis dizer e quis nos ensinar. Continuando no 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É uma mulher trabalhadeira, uma mulher dedicada, é uma mulher esforçada. Continuando. 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ou seja, é uma mulher que está constantemente cuidando de tudo que acontece dentro do lar, dentro da casa. Ela tem controle, ela sabe o que falta, ela sabe o que precisa, o que não precisa. Ela sabe das funções da casa dela. Né? Já aconteceu de repente, você desperceber coisas dentro do seu lar, você faltar uma mistura, ou sei lá, faltar um arroz, e de repente a gente parar e pensar, como eu não vi, como eu não percebi, nossa, onde eu estava com a cabeça, e agora, eu não tirei ali a carne para descongelar, e agora, e a mistura, como é que eu vou fazer? Põe no micro-ondas, e vira aquela bagunça, né? A gente comete esse erro. E ela continua no 16, examina uma herdade e adquira-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Aqui a gente vê que essa mulher, ela trabalhava, essa mulher, ela conseguia cuidar da herdade do seu marido. O seu marido, ele se retirava, ele trabalhava, mas ele tinha confiança de que ela teria a capacidade de estar ali cuidando de tudo, porque os dois estavam juntos, na mesma linha de raciocínio, na mesma intenção. Ela tinha conhecimento de tudo, das coisas práticas, ela tinha esse conhecimento. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso
e as palmas das suas mãos pegam na roca. Né? Roca era um aparelho de madeira, né? Uma haste de madeira que usava ali para desfiar lã. 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. A gente observa aqui no decorrer que era uma mulher com todos os atributos, era uma mulher que se dedicava ao seu lar, se dedicava ao seu marido, se dedicava ali com propriedades, com o lado financeiro, ela também tinha o conhecimento. Nós vemos aqui que era uma mulher que ela era esforçada e também era uma mulher que olhava para os necessitados e para os aflitos. Ela era uma mulher com o coração amável. Amém? A gente consegue perceber até aqui várias qualidades dessa mulher, que talvez algum dia você já ouviu, ou eu já ouvi, que seria impossível sermos como a mulher de Provérbios. O que a gente precisa entender é que é fato que essa mulher ela tem todos os atributos, né, que talvez nós nunca teremos na vida, não seremos completas, não seremos mulheres perfeitas. Mas é importante nós observarmos a maneira com que Deus, Ele mostra para nós como é bom ser assim e buscar ser. Obviamente, não teremos todos os atributos, mas poderemos melhorar, poderemos ir caminhando de glória em glória. Amém? Podendo ser aperfeiçoadas por Deus. Ela continua, 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela era prevenida. Faz para si tapeçarinha e linho fino, e de púrpura é a sua veste. Púrpura, ela simboliza linho fino, puro, representa a pureza e a santidade exigida por Deus. Né? A gente sabe que essa é uma vestimenta cara, né, da época, ou seja, ela se vestia bem, mas Deus está mostrando para nós aqui qual é a verdadeira vestimenta que Deus lhe quer que a gente venha nos vestir, de pureza, de santificação. Agora o 23, que é o centro hoje do que a gente quer conversar, né? Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Amém? A de vocês está assim também? No 23? O que nós podemos ver aqui a respeito dessa mulher? Nós podemos ver a respeito dela, o reflexo dela. Quem é ela? Porque isso aqui está das portas para dentro da sua casa. Amém? Ela cuida do seu lar, ela cuida do lado financeiro, ela cuida ali do seu marido, ela cuida das vestimentas, ela cuida dos necessitados, ela cuida das verdades, ela cuida. Nós podemos ver que é uma mulher que os atributos dela estão muito fortes para dentro das portas, né? Só que é interessante, porque nós vemos aqui no 23, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. O que isso significa? Os atributos dessa mulher era visto nele. A pergunta de hoje: como as pessoas enxergam os nossos maridos? Como? Isso para nós meditarmos. Quando o nosso marido passa, como as pessoas olham para ele e enxergam ele? Por que aqui a mãe de Lemuel está falando para ele: cuidado com a mulher que você vai arrumar, pense bem, cuidado, não deixa que ela tome as tuas forças, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a tola com as suas próprias mãos. A mulher tola, ela destrói o lar, ela destrói a sua casa. Aqui a Bíblia está mostrando para nós que esse homem, ele era conhecido por causa do portar da mulher. E é o que essa mãe está orientando ao seu filho. Quem aqui tem filho menino? Levanta a mão. Isso daqui já é para nós, que temos filhos homens.
olha o que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Olha como nós precisamos instruir os nossos filhos. Quem tem irmão, quem tem de repente um colega, um sobrinho, olha a nossa instrução. A mulher, o tipo de mulher que ele ou ela deve se casar, vai conduzir toda a vida dessa pessoa. E aqui era o que essa mãe de fato estava fazendo. Ela queria de fato que o filho dela casasse bem, né? Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós crescemos numa cultura onde a cosmovisão da mulher é o empoderamento, né? É o empoderamento. A mulher, ela é bem-sucedida da porta para fora. Hoje em dia, o que é uma mulher de sucesso? Né? Não sei se todas vocês responderiam, né? Isso daí. Mas hoje nós sabemos que uma mulher de sucesso é aquela que posta fotos lindas no Instagram. É aquelas que postam relógios de marca, bolsas de marca, roupa de marca. É aquela que mostra grandes viagens, fotos dos lugares e dos países ao qual ela tem viajado. O mundo, ele tem nos ensinado que o sucesso, ele é para fora. E isso não é novo. Né? Isso não é novo. Isso, desde a antiguidade, era assim. Entende? Antigamente, na cultura greco-romana, uma coisa muito interessante para falar para vocês. Era uma cultura de que as mulheres não eram valorizadas. Por que não eram valorizadas? Porque era uma cultura onde os maridos, eles não precisavam ser fiéis a essas mulheres. A prostituição nessa época era muito grande. Era muito comum a prostituição. O homem, ele de fato via a mulher como uma pessoa inferior a ele. Mulher não tinha voz. Não tinha voz. Aí hoje, de repente, você pode ouvir isso e você pode falar, no nosso tempo está bem diferente. Não está diferente, porque a sociedade ela tem levado as mulheres a se desvalorizar-se. Hoje em dia, o adultério nos casamentos é tão longe dos nossos olhos? Não. A prostituição? Não. Tudo isso, todo esse marketing de poder feminino que nós vemos na internet, poder financeiro, gera no coração de muitas meninas conquistar isso a qualquer custo. Leva no coração de muitas meninas jovens olhar e falar, como eu posso fazer para conquistar essa vida? Quantas ofertas que essas meninas estão tendo para conquistar a vida dos sonhos? Enquanto as mais velhas, quando olham isso, o sentimento que vem no coração é do quê? Quem aqui teria coragem de falar o sentimento que vem? Tristeza. Que mais? Frustração. Estou perdendo tempo com a minha casa, com a minha família, e não estou vivendo. Eu não tenho a vida dela. O tempo está passando para mim. Mas voltando ali para a cultura greco-romana, vocês sabiam que Jesus, quando chega, e o cristianismo, ele chega, quando começa a surgir as primeiras igrejas, elas eram lotadas de mulheres. Por que elas eram lotadas de mulheres? Porque o cristianismo, ele chegou para trazer um alívio. Um alívio. Como assim um alívio? Essas mulheres, elas conheceram a Cristo. E o ensino de Cristo a respeito
de um casamento a respeito do homem e da mulher foi colocar os dois num paralelo. Jesus, ele fala para o homem: ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E Cristo fala para a mulher: ame o seu marido, como Cristo amou a igreja, como a igreja ama a Cristo. Mulher, ame o seu marido, como a igreja ama a Cristo. Homem, ame a sua mulher, como Cristo ama a igreja. Jesus, ele vem e ele diz: homem, tenham uma mulher só. Jesus, ele vem e diz que a mulher é o sexo mais frágil. Jesus vem e ele diz ao homem, instrui ao homem: ame a sua mulher. Caso contrário, as suas orações não serão ouvidas. O cristianismo mostrou para nós a importância que de fato a mulher tem, porém com papéis distintos do homem. Com papéis distintos. A gente começa a perceber e a ver que tudo que nós ouvimos talvez um dia a respeito da submissão é completamente diferente da submissão bíblica. A submissão bíblica, ela não dá direito ao homem a maltratar a mulher. A submissão bíblica, ela não dá direito ao homem a se opor em cima da mulher, a fazer tudo o que ele quer fora de um contexto bíblico e da vontade de Deus. A submissão bíblica é que um ame o outro, um respeite ao outro, o marido morra pela sua mulher, mulher ame o seu marido, respeite o seu marido. A Bíblia, ela vem para colocar a mulher ali juntamente com o seu marido em importância para Deus, mas com papéis diferentes. O homem de fato como autoridade. Aí eu pergunto para vocês, irmãs, em Cristo, quem tem maior responsabilidade dentro de um lar? Quem tem? Quem? Quem? Em Cristo, quem tem a maior responsabilidade dentro do lar? O homem. Ele é a autoridade. A mulher edifica, o homem comanda. O papel da autoridade é do marido. É o marido que é o provedor. Irmãs, se nós trabalharmos fora, se nós quisermos trabalhar fora para que a gente venha ajudar dentro do nosso lar, nós estaremos trabalhando por isso. Para ajudar. Não porque é o dever da mulher. Biblicamente, o dever é do homem prover. É do homem. A mulher ajuda. A mulher ajuda. Mas biblicamente não é ela que sustenta a casa. É o homem. A autoridade é o homem. A proteção do lar é do homem. A responsabilidade em Cristo do homem ficou muito maior. Ficou muito maior. Mas a sociedade, ela quer nos tirar do papel que Cristo colocou em nossas vidas. Ela quer nos fazer deixar de olhar para a porta de dentro. A nossa geração, infelizmente, nos ensinou que empoderamento é aos olhos dos outros. Muitas mulheres da nossa geração, elas não têm prazer mais em cuidar da sua casa. Ela não tem mais prazer de cuidar da sua família. Ela não tem mais prazer em ter filhos. Muitas têm desejado nem ter filhos, porque podem atrapalhar em suas carreiras. Mas Deus diz para que nós venhamos a procriar, para que nós venhamos a formar pessoinhas, que sejam verdadeiramente de Deus, que aprenderão de Deus, que ouvirão de Deus. Deixar de fato, ali na nossa geração, ali um legado. O cristianismo, ele veio para colocar as coisas em ordem. Mas a nossa geração, ela tem entrado em oposição a isso. Muitas mulheres não são mais felizes dentro de casa. Muitas mulheres buscam trabalhar fora, não porque precisam, mas porque não gostam de estar dentro de casa. Porque não querem ouvir aquela resposta. Quando vão ali, de repente, buscar o emprego, ou quando alguém pergunta, você trabalha? E ela responde, não, eu fico só em casa. Ah, então você não faz nada, então você não trabalha. Muitas mulheres estão fugindo do papel de cuidar realmente ali dos seus filhos com amor, com cuidado, com dedicação. Porque foram ensinadas que estar dentro de casa, das portas para dentro, não tem valor. Eu quero que vocês me respondam aqui com sinceridade, tá bom?
com sinceridade. Eu quero que levante a mão aqui, quem cresceu com uma educação que a mãe ensinava, que a mãe falava, você vai ser uma boa mãe, ame o seu lar, ame os seus filhos, ame limpar a casa, tenha prazer em receber o seu marido com uma comida quente, com um cheirinho de comida, com seus filhos tomando banho, ame estar dentro do lar, tenha prazer em cuidar da sua casa. Levanta a mão, quantas cresceram ouvindo isso? Pela mãe. Não é pouco? Não é pouco? O que isso significa? 20% da sociedade está aprendendo isso que vocês estão aprendendo hoje. 20% das mulheres estão ouvindo o que você está ouvindo hoje. 20%. Aí eu pergunto para você, como serão os filhos, as filhas dessa geração? Que a mãe não fala para o homem, você vai ser o provedor, você vai amar a tua esposa, você vai cuidar da sua esposa, você vai cuidar dos seus filhos, você vai amar ela, você não vai ter olhos para uma outra mulher, você vai ter somente a tua esposa. E as meninas, você vai amar o seu marido, você vai respeitar o seu marido, vocês dois vão crescerem com objetivos juntos, mútuos, vocês vão servir a Deus, você vai cuidar do seu lar, você vai ter prazer em cuidar dos seus filhos, você vai gostar de brincar com os seus filhos. Como vai ser as próximas gerações? Olha para vocês verem que interessante isso. Porque a irmã falou, né? A Rô falou, avó. Olha como a geração ela foi indo. Ela foi andando. E nós estamos hoje numa geração de que isso aí não é mais desejável. Isso não é mais desejável. Eu queria que levantasse aqui a mão com sinceridade. Quem daqui? As irmãs da reforma não vale, porque estão ouvindo constantemente sobre isso, né? Mas as outras. Quem aqui, né, antes de ouvir sobre isso, desejou no coração ser uma esposa, ser uma mulher que cuidasse da sua casa, do seu lar, das refeições, dos seus filhos, que tivesse, brincasse com eles? Quem aqui desejou isso no coração? Levanta a mão. Quantas fazem? Pof! Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a gente veio de uma geração que isso não nos foi incutido. Eu falo de mim. Eu sou de uma geração que eu me lembro que com 9 anos de idade eu falei para minha mãe assim, mãe, eu quero fazer comida. Eu fiquei doida para aprender a fazer comida. E minha mãe falava assim, tinha em casa, tinha empregada e tinha babá. E a minha mãe falava assim, você não vai cuidar da casa, você vai estudar. Eu cresci ouvindo isso, que eu tinha que estudar, que eu não tinha que cuidar da casa, que eu não tinha que ter a preocupação com o meu lar. Sendo que, biblicamente, não é isso que Jesus ele pede para nós, não é o que ele quer de nós. Mas eu não posso ter uma profissão? Claro que você pode ter uma profissão, desde que a sua dedicação não seja somente a isso. Desde que o seu coração não esteja somente a isso. Porque a gente precisa olhar para nós, irmãs, e ser sincera. Ser sincera. Eu saio da minha casa para ir trabalhar porque nós precisamos de dinheiro, eu e o meu marido. Ou eu saio porque eu quero fugir, porque eu não valorizo o meu lar. Eu não encontrei valor em mim se eu servir o meu lar. Eu não encontrei propósito em mim se eu servir o meu lar. Eu não vejo sentido em ser uma boa dona de casa. Eu não me realizo se eu ficar fazendo comida. Eu não me realizo se eu ficar cuidando de neném. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. A verdade. E reformularmos essa linha de pensamento. Reformularmos. Porque
todas nós, queremos deixar uma história, queremos deixar um legado. E qual será o melhor legado para nós deixarmos para os nossos filhos? Ensiná-los, né, a força que nós temos de trabalhar fora, se nem sempre precisamos. Ou mostrar de fato para os nossos filhos uma mãe que cuidou, que zelou, que brincou, que ensinou, que cuidou do seu lar, que cuidou da sua casa. Vocês podem estar falando assim, mas me fala uma coisa, eu faço tudo isso, eu me dedico ao meu lar, é o que o mundo fala. Eu me dedico ao meu lar, amanhã meu marido me trai, meu marido faz isso, meu marido me deixa, meu marido... Entenda uma coisa, esse ensinamento que está sendo dado aqui para vocês hoje, nós que já somos maduras, nós precisamos nos adequar e nos render a ele. Casamos como quisemos, a maior parte, não perguntamos para Deus se estava certo ou errado, é ou não é verdade? Não é? Quem levantou a mão aqui, levantou para o céu. Quem aqui orou a Deus pelo marido que está hoje, antes de casar? Deus é Ele mesmo? Me confirma, levanta a mão. De novo, porcentagem baixa, mas já era cristã. Já era cristã. Dali quem levantou já era cristã. Né? Olha que coisa interessante. Então a gente muitas vezes pode pegar e falar assim, mas o meu marido, ou ex-marido, quem já passou por isso também, não era assim. Mas até mesmo para nós casarmos, nós não tínhamos o ensinamento correto. Nós não tínhamos alguém que falasse para nós, ore, analise isso, analise aquilo, olhe biblicamente como deve ser um homem de Deus, como deve ser uma mulher de Deus, que é o que a mãe do rei está fazendo, instruindo ele. Hoje, os nossos filhos, eles já podem entrar na direção certa, com o ensino certo. Hoje, os nossos meninos, eles podem aprender de fato a ser homens, a não ver mulheres como descartáveis, a não ver mulheres como mulheres fáceis, a não ver mulheres pelo seu físico, mas aprender assim como essa mãe. Olhe uma mulher que seja esforçada, olhe uma mulher que seja trabalhadeira, olhe uma mulher que seja serva de Deus, olhe uma mulher, e a mesma coisa, menina. Como que a gente hoje ensina nossas meninas? Busquem um homem, primeiramente, que seja de Deus, que tenha o temor de Deus no seu coração, um homem que seja trabalhador, um homem que seja honesto. Amém? Nós que passamos, né, não tivemos ali uma adolescência em Deus, hoje a gente pode adequar a nossa vida em Jesus. Amém? As mais novas não precisam passar pelo que a gente passou. Quem que é solteira? Levanta a mão. Então vocês estão tudo aí para se dar bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, vocês que são solteiras, não vá pelo cara ser bonito. Não vá, sabe, pelo cara ter fotos lindas ali na rede social. Não vá pelo cara, nossa, todo mundo quer esse rapaz. É o rapaz do momento. Nossa, olha o físico, olha isso, olha o carro, olha... Não façam isso. É alguém que vocês vão ficar o resto da vida. É alguém que a beleza vai acabar. Acaba. Né? As da minha idade que sabem, né, para frente, né? Acaba. Fia, a gente envelhece, mulher, homem. Mas a convivência é o que vai importar para vocês. É a convivência, é o dia a dia, quando você acorda de repente doente, e você vai poder ouvir dele, deixa eu fazer uma oração por você. Fazer um café para você. Amém? É alguém que você vai ver zelar pelo seu filho. É alguém que vai ser autoridade sobre o seu lar. Cuide com quem vocês vão casar. Busque um homem realmente temente a Deus. Um homem que está na igreja? Não estou dizendo um homem que está na igreja. Estou dizendo um homem temente a Deus. Porque nem todos que estão na igreja são convertidos. Amém? A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. É alguém que, ótimo que tem que estar na igreja, porque para temer a Deus está na igreja, né? Mas que verdadeiramente seja um homem de Deus, que vai ser autoridade sobre vocês. Autoridade bíblica. Não é autoridade para pisar. Não é autoridade para maltratar. Amém? É autoridade bíblica, zelo, cuidado pela esposa. Amém? Essas são as solteiras. Cuidem disso, cuidem disso. E nós, que já somos casadas, a gente pode ir reformulando.
Amém? A gente pode ir aprendendo hoje para a glória de Deus. Os homens estão ali ouvindo sei lá o quê. Estou doida para saber, vou perguntar depois. O pastor, eu vou perguntar depois. Né? Hoje, eles estão ouvindo coisas ali que certamente eles vão precisar reformular na vida deles. E hoje nós estamos ouvindo coisas aqui que nós vamos ter que reformular nas nossas. A gente vai ter que mudar a perspectiva de família. A gente vai ter que entrar na geração bíblica, né? Na geração bíblica, né? Que aprende, que retrocede, que novamente aprenda a de fato amar a família e entender que a mulher que cuida do seu lar verdadeiramente é uma mulher de sucesso. Verdadeiramente é uma mulher de sucesso. Às vezes a gente escuta, por aí, não sei se você escuta, às vezes uma pessoa comenta, nossa, eu trabalho até tal hora, chego em casa 9, chego em casa 10, ou o marido chega em casa também de madrugada, chega isso, chega aquilo, a criança chega, está dormindo, sai, está dormindo também, ou pega ali, coloca um sapato, joga no carro, leva para a creche, a tia da creche acaba educando essa criança. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que aquilo tem um valor. Não por necessidade, entenda isso. Deus, Ele sabe a nossa necessidade. Mas o que a gente precisa pensar e olhar para nós e meditar é, eu faço isso por necessidade ou porque eu não valorizo mais. Eu não entendo a minha família como valor, eu não entendo a minha casa como valor. Eu não entendo que isso de fato agrada a Deus. E a gente pode ver que aqui é os atributos que de fato essa mãe tem falado para esse filho. Olha que engraçado, ele é um rei. E a preocupação central dessa mãe é ensinar ele a casar. Olha que interessante. Ela tem um filho rei. E a preocupação central dela como mulher e como mãe é com quem você vai casar. É com quem você vai casar. Por quê? Porque você pode ter o título. Se você casar com a mulher errada, esse título ele é anulado. Diante das pessoas você vai ser envergonhado. As pessoas não irão te respeitar. Nós vemos um caso na Bíblia, Acabe e Jezabel. Era um rei com uma mulher também rainha, uma mulher diabólica, uma mulher má, uma mulher ruim, uma mulher que todo mundo hoje escuta Acabe, vem na mente o quê? Banana, não é? Acabe é sinônimo disso, porque casou com uma mulher má, uma mulher ruim, a vida dos dois foram acabadas. Mas Lemuel, ele tem uma mãe que começa a ensinar a ele o cuidado que ele tem que ter em casar. Aí o que eu quero que a gente venha meditar hoje, aqui, né? Quem somos nós, como mães, como esposa? Será que a gente se encaixa nesses atributos aqui da mulher virtuosa? Não, a gente está longe ainda. A gente está longe, a gente tem muito para mudar. Mas eu acho que é um bom começo se a gente começar a olhar com os olhos de Deus e entender que isso é bom. Alguém aqui já teve uma mãe que era essa mulher que eu estou falando agora? Quem aqui já teve uma mãe que é essa mulher que eu falei agora? Desde pequenininha, desde criança, levanta a mão. Você já teve uma mãe assim? Cuidava do lar, cuidava da casa. O que você acha da sua mãe? Por que será? Porque a nossa geração não mostra mais que ser bonito, não é verdade? A gente não vê. Olha como ela se referiu à mãe dela, incrível. Olha como ela falou, incrível. Como que foi a sua mãe? Ah, minha mãe foi esforçada, minha mãe foi dedicada. Não, ela falou, minha mãe foi incrível. Mas a nossa sociedade não ensina mais como ser incrível. O nosso tempo não quer mais mulheres incríveis. Isso que ela falou da mãe, hoje a nossa geração não quer mais que os nossos filhos falem de nós. Ela foi uma mulher incrível. Mas se nós voltarmos realmente para a palavra de Deus, se nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, sendo obedientes a Deus e entendendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, a gente começa a entender que a gente pode sim ser essas mulheres incríveis e ensinar os nossos filhos daí por diante a ser essas mulheres, porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso. Por isso que nós geramos filhos,
né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Porque a gente vê a mulher de Provérbios, o tempo todo a preocupação dela é o quê? É edificar. E por que que a Bíblia fala da mulher virtuosa com esses atributos? Né? Porque Deus quer mostrar para nós que o que agrada a Deus é ser uma mulher assim. Nós fomos chamadas por isso. Amém? Queria mostrar um vídeo para vocês. Eu achei bem interessante. Mostra um pouquinho para nós a realidade, né? Consegui chegar. Daí todo mundo consegue? Consegue? Então vai. Pode soltar. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay unos requisitos que no ha pasado nada. Verás, este año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tienen una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos alguien con un plus para este puesto y no le voy a mentir. Llevo demasiado tiempo fuera del mercado laboral.
Ok? Não sei se todos vocês conseguiram ler de onde vocês estão, se vocês conseguiram entender, mas esse vídeo mostra o reconhecimento ali de alguém que está empregando, né, contratando essa mulher, onde o currículo dela é aceito, quando ele vê todos os atributos que há na vida dessa mulher. Uma mulher que cuida, uma mulher dedicada, uma mulher que ensina, uma mulher que dá um apoio psicológico, emocional para a sua família, uma mulher que cuida do lado financeiro. A gente vê que ali, a gente vê todos os atributos que Deus ele coloca aqui a respeito da mulher virtuosa. Talvez por esse pequeno vídeo a gente consiga perceber um pouquinho daquilo que Deus ele pede para nós mulheres. Amém? A visão de Deus a respeito de nós, lembrando que o cristianismo ele veio para erguer, levantar a mulher, mostrar verdadeiramente o valor dela. Aquilo que Deus ele nos ensina e Ele pede para nós fazermos, sempre é bom e sempre é o melhor para nós. Uma coisa que eu queria, né, comentar com vocês, eu queria trazer aqui para vocês a tradução da palavra sucesso, que é uma palavra que hoje, na modernidade, na nossa geração, é algo que muitas de nós mulheres corremos atrás, desejamos, né, o sucesso para fora das portas. Mas hoje nós estamos falando do sucesso para dentro das portas. Tá? O significado, né, de sucesso é conseguir atingir um alvo. Então, talvez a gente pode parar um pouquinho aqui nessa noite e pensar qual é o meu alvo, qual é a minha meta, o que eu desejo, aonde eu quero chegar. E a gente consegue ali administrar dentro de nós e encaixar se aquilo é o que Deus ele pede e Ele quer de nós. Buscar saber se o nosso alvo é aonde Deus tem para nós chegarmos, ou se de repente nós não estamos andando na contramão disso. Mas, uma coisa eu quero falar para vocês, né? A gente já está encerrando. Quando eu cheguei na igreja, e rápido eu comecei a ajudar na igreja, tudo. E eu já amei Jesus, eu queria mesmo Jesus, eu queria ouvir, eu queria conhecer a Jesus, a palavra de Deus. E eu quis, e graças a Deus, isso foi todo o desenvolvimento da minha vida cristã. Eu acho que hoje, é 14, 15 anos, eu acho que eu sou uma cristã. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma coisa chamada síndrome do pânico. E durante 7 anos eu tive isso, eu passava mal, né, e era uma confusão. Né? Segundo a psicologia e a psiquiatria, não há cura na síndrome do pânico. Você toma medicamentos para que você consiga ali se manter nos momentos de crise, né? Você consiga se acalmar. E quando eu cheguei na igreja, e eu fiquei, mesmo na igreja, continuava tendo isso, e não passava. Eu lembro que um dia eu cheguei, e eu falei assim, na época, para o pastor, eu falei assim para ele, pode fazer uma oração em mim, porque tem demônio aqui, só pode ter demônio, porque eu não aguento mais passar mal, eu não aguento mais ficar assim desse jeito, eu não aguento mais. E na época ele pegou, falou para mim sentar, e ele falou assim, você não precisa de oração, senta, né? Aí eu peguei, sentei e falei, mas tem alguma coisa errada comigo, porque eu não melhoro, eu sempre passo mal, e eu naquele sentimento, e eu lembro que na época ele pegou e falou assim para mim, falou, Marcela, olha, você serve a Deus, você faz isso, 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 aquilo. Falou todas as coisas, ele falou, mas tem uma coisa em você que está errado. Aí eu peguei e perguntei para ele, eu falei, por quê? Aí ele virou para mim e falou assim, você não é submissa ao seu marido. No momento em que ele me falou aquela frase, lembra, eu sou já da geração do sucesso afora das portas. Eu já sou dessa geração. Né? O meu ensinamento já foi o sucesso para fora das portas. Só que quando ele falou aquela palavra, submissão, por mais que naquela época ele também não conseguia me explicar bem o que isso significava, mas de fato é o que Deus pede. Quando eu ouvi aquilo, eu lembro que eu me calei e eu só pensei por dentro, Deus, eu não tenho a mínima ideia de como ser submissa, mas eu quero ser. Me ajuda a ser. Se isso é o que agrada o Senhor, me ensina como é que faz isso. Isso aí foi no domingo. Segunda-feira em diante, nunca mais eu tive a síndrome do pânico. Porque como a irmã Rita falou aqui no início, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu estou falando isso? Talvez você vai sair daqui nessa noite pensando assim, Deus,
Será que tem como eu ser uma mulher, aquela mulher que o Senhor projetou quando o Senhor nos formou? Aquele desejo que o Senhor teve quando o Senhor nos formou? Será que eu consigo ser? Pode ser que você não seja essa mulher amanhã. Pode ser que você não seja essa mulher na terça, na quarta, na sexta. Mas saiba de uma coisa, se de repente você sair daqui, propondo no seu coração, conhecer e entender mais a respeito do que Deus ele quer para você como mulher, pode ter certeza que já muita coisa vai ser transformada na sua vida. Você talvez não vá sair daqui mudada. Você talvez não vai acordar amanhã uma mulher bíblica, segundo essa mulher virtuosa que Deus mostra aqui na palavra dele. Talvez você não vá acordar assim. Mas se você propor no seu coração, Deus ele aceita. Vai ser o start da sua vida, das transformações. Lembra, a mulher virtuosa, nós não teremos todos os atributos hoje. Mas a gente pode ter alguns. E a gente pode a cada dia mais ir tendo mais alguns desses atributos. Conforme a gente for sendo transformada. Não pela sociedade, não pelas fotos do Instagram, não pelas pessoas que seguimos, mas pela palavra de Deus. Olhando o sucesso da porta para dentro. Olhando o sucesso exatamente como Deus nos olha. O interior, as nossas intenções e o nosso coração. Amém? Podem ficar de pé para nós estar encerrando. E se por um acaso, algumas de vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que foi falado, anota ou pode estar vindo conversar comigo também, tá bom? Tem um livro que ele se chama O Fruto de Suas Mãos, de Nancy Wilson. Ele se chama O Fruto de Suas Mãos. Nele tem uma parte que está escrito assim: se meu marido não está disposto a se posicionar como autoridade, não a tome para si, bata continência à sua farda, ou seja, não o respeite por seu posicionamento, mas sim por seu chamado. Talvez algumas de vocês, algumas que estão vindo aqui a primeira vez, ou não, vocês podem ouvir tudo isso e falar: como eu irei me posicionar? Como uma mulher que Deus me chamou para ser? Se eu tenho um meu marido que não se posiciona, se eu tenho um marido que não é autoridade, se eu tenho um marido que ele não mostra, ele não tem essas atitudes de um homem bíblico que a Bíblia pede para ser. A Bíblia fala que a mulher ela pode ganhar ao marido mesmo calada. Nós que somos casadas, nós temos essa possibilidade. Quem não é casada, aprenda isso, já vai entendendo sobre isso. E aqui nesse livro fala a respeito desse homem que não tem essa autoridade. Como que a mulher se posiciona? Tomando o lugar dele? Não. Olhando esse homem com respeito. Se ele não for, bata continência para a sua farda. A gente aqui está falando a respeito ali de um tenente, de alguém de alta patente, que de repente a gente bateria continência, pela autoridade que tem. Mas de repente a gente pode falar: eu não vejo essa autoridade no meu marido. Então bata a continência para essa farda, para o chamado, para aquilo que Deus o chamou para ser. O ensinando a ter essa autoridade, o ajudando, porque muitas vezes nós assumimos os papéis deles e eles não têm essa autoridade, porque ele tem nós que fazemos e que assumimos essa posição. Mas tudo isso pode ser revertido em Deus e com o conhecimento de Deus. Amém? Lembrando só que dezembro a gente não vai ter o nosso Mulheres em Reforma, porque vai ser o aniversário da igreja. Então, quando tem algum evento, a gente não coloca Mulheres em Reforma. Mas em janeiro nós estamos aí de volta com mais ensinamento para mim, para você, tá bom? Chama uma colega, uma amiga, para estar junto aqui, aprendendo, ouvindo. Lembrando que tudo que nós falamos aqui, nós não falamos o que sentimos, nós não falamos o que achamos, tá? Aqui nós não trazemos ensinamentos em cima de experiências. Nós trazemos ensinamentos segundo o que a Bíblia pede para nós, o que Deus revela para nós e o que Ele nos ensina a ser e a fazer. Amém? Podem fechar seus olhos.